Estamos a pouco mais de um ano das eleições municipais e a Bandeirantes, em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas, já traz aí os primeiros resultados. Claro que muita coisa vai mudar, mas de qualquer maneira, né? Fica aí uma indicação de como estão os nomes que com certeza mais para frente aí vão pelo menos cogitar da sua candidatura. Pedro e Rafael, vamos aos detalhes aí da pesquisa, até para os comentários do Cláudio lá em Brasília. Vamos sim, Zé Paulo. Vamos trazer então, foram 3 cenários, né, que foram apresentados aí para os entrevistados. No primeiro cenário, Celso Russomano aparece com 22% dos votos. O apresentador José Luiz da Atena tem 21% das intenções. Na sequência, o ex-governador Márcio França com 11%, seguido pelo prefeito Bruno Covas, que tem 9%. A deputada federal Joyce Hasselmann tem 7%. Guilherme Boulos tem 4%. Andréa Matarazzo e Tabata Amaral aparecem empatados com 2%. Gilmar Tato do PT vem na sequência com 2% também das intenções de voto. O deputado Orlando Silva e o atual presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Felipe Sabará, tem menos de 1%. A parcela de eleitores que não sabem em quem vão votar chega a 4%, 11% responderam que não votariam em nenhum dos candidatos. No segundo cenário, sem José Luiz da Atena, Celso Russomano tem 30%, Márcio França está na segunda colocação com 13%, Bruno Covas tem 12%, Joyce 8%, Guilherme Boulos 4,5%, Andréa Matarazzo 3,5%, Tabata Amaral 3%, Gilmar Tato 2,5%, os demais candidatos menos de 1%. Sem o candidato do PT, Gilmar Tato, no terceiro cenário nós temos Celso Russomano na liderança com 22%, empatado tecnicamente na margem de erro com José Luiz da Atena, que tem 21%, Márcio França tem 12%, Bruno Covas tem 9%, Joyce Hasselmann 7%, Boulos 4%, Tabata Amaral 3%, Andréa Matarazzo 2,7% e os demais candidatos não somam 1% das intenções de voto. Esses são os 3 cenários, então, apresentados para o eleitor. Na pesquisa espontânea, sem falar nome de candidato... Aí dá um bom segundo turno, hein? Aí dá um bom segundo turno entre não sabe e entre não decidiu ainda. Quem não sabe, quem disse que não sabem quem vai votar... são 75% dos ouvidos. 75% não sabem quem vai votar na eleição para o ano que vem. Quem diz que vai votar em ninguém corresponde aí a 13% dos entrevistados. Fernando Haddad tem 2,5% da lembrança do eleitor, Bruno Covas 1,9%, Celso Russomano 1,3%, Joyce Hasselmann 0,9%, Datena 0,8%, Márcio França também 0,8%, Marta Suplicy 0,7%, Tabata Amaral 0,2%, o mesmo percentual de Andréa Matarazzo. Guilherme Boulos tem 0,1% dos votos. E para finalizar aqui, o índice de rejeição. Bruno Covas é o mais rejeitado até o momento. O atual prefeito que vai tentar a reeleição pelo PSDB, 60% de rejeição. Gilmar Tato, 56,9%, candidato do PT. Depois Joyce Hasselmann, 48%. Márcio França, 46%, Celso Russomano, 44% e José Luiz da Atena, 41% de rejeição, segundo este levantamento, Rádio Bandeirantes, Instituto Paraná Pesquisas. Pois é, a gente vê aí um quadro muito interessante, né? Primeiro com relação ao prefeito Bruno Covas, né? Ele é o mais rejeitado de todos os prováveis candidatos a prefeito no ano que vem. São 60,3% dos entrevistados, mais de 60%, né, que dizem que não votariam nele em hipótese alguma. Há também rejeições significativas envolvendo um provável candidato do Partido dos Trabalhadores, que é Gilmar Tato, mas o Gilmar Tato tem uma vantagem sobre o prefeito em matéria... A rejeição é menor, um pouco menor, mas enfim, bem alta também, mas ali 1/3 do eleitorado diz que não o conhece suficientemente para afirmar neste momento se votaria, se admite ou não admite votar nele. Não é o caso do prefeito. Esse percentual vai a 3%, né? Mostra que Gilmar Tato tem uma grande margem ainda de crescimento, tanto quanto
a deputada Joyce Hasselmann, que também está no mesmo patamar. A rejeição dela é menor do que a de Gilmar Tato, muito menor do que a do prefeito Bruno Covas, e ela tem também esse, mais ou menos um terço aí do eleitorado que não tem juízo formado sobre ela, nem contra, nem a favor, o que significa espaço de crescimento. Essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa para a Rádio Bandeirantes mostrou também a questão da avaliação, né? Da avaliação que os paulistanos fazem do presidente da República, do governador do estado e do prefeito da cidade de São Paulo. E aí vem uma coisa também muito curiosa. Apesar da atitude hostil do governador João Dória contra o presidente Bolsonaro, por exemplo, ambos são reprovados, né, pela maioria dos paulistanos, mas a reprovação do Dória é bem maior do que a reprovação do Bolsonaro, que é uma coisa interessante. Agora, é claro que a reprovação do prefeito Bruno Covas é muito maior ainda do que a dos dois, né? Só para se ter uma ideia, o presidente Bolsonaro tem 29,5% de pessoas que aprovam seu governo entre os cidadãos paulistanos, sendo que 10% consideram a sua administração ótima e quase 19% consideram boa. Ruim e péssimo somam 41% dos entrevistados, enquanto isso são 10 pontos percentuais a menos, né, do que o governador de São Paulo, que está numa situação de fato de forte rejeição por parte do cidadão de São Paulo. A centro-esquerda não tem um candidato, né? O Gilmar Tato hoje, se dependesse só do PT, e se o PT optar por ter um candidato à prefeitura de São Paulo, pode ser que isso não aconteça, embora eu não acredite. Desde 85, o PT tem candidatos a prefeito em todas as eleições municipais em São Paulo, mesmo que alguns não tenham demonstrado competitividade já desde muito antes da eleição. Desde 85 o PT marca a posição, então é pouco provável que o partido não tenha um candidato a prefeito no ano que vem, mas não há um nome competitivo. Gilmar Tato é hoje, em tese, o candidato favorito para vencer a disputa interna no PT. Há 2 finais de semana houve eleição para o diretório municipal aqui em São Paulo, e na máquina do partido, desde que não surja um nome indicado pelo ex-presidente Lula, e esse único nome seria o do Haddad, que não quer ser candidato a prefeito em São Paulo, acabou de perder uma tentativa de reeleição de forma humilhante, sequer foi ao segundo turno, foi derrotado em eleição nacional. Não sendo assim, o nome do PT seria mesmo o do Gilmar Tato. O que pode acontecer agora? Como a sigla é muito forte na cidade, o PT eventualmente até poderia abrir mão da candidatura majoritária e lançar uma chapa forte com candidatos a vereador. Tem a ex-primeira-dama Ana Estela Haddad, tem o próprio Gilmar Tato, que puxa muitos votos na Zona Sul, tem o Arcelino, irmão dele, que puxa muitos votos na Zona Sul, tem o Eduardo Suplicy, que foi o vereador mais votado da eleição passada. Então, em tese, o PT conseguiria garantir votos para uma boa bancada, para formar uma boa bancada de vereadores dos 55 que São Paulo tem, independentemente de ter ou não um candidato. Orlando Silva, enfim, Tabata Amaral, são candidaturas que me parece vão ficar pelo caminho, a não ser que esses partidos queiram insistir exatamente para formar a bancada de vereadores, já que está proibida a coligação na eleição proporcional, eleição para vereadores. A rejeição, é importantíssimo esse dado lembrado pelo Cláudio Humberto, a rejeição ao João Dória continua muito alta, e ela tem duas explicações. Ao João Dória, a administração Dória aqui em São Paulo. Bom dia. Continua muito alta, porque tem um vínculo com a má gestão do Bruno Covas, e o vínculo é evidente. João Dória renunciou à prefeitura, fez o que tinha prometido não fazer, renunciou à prefeitura com 1 ano e 3 meses de mandato, pagou por isso na eleição estadual, quando perdeu a eleição por boa maioria na capital para o Márcio França, e continua pagando esse pato, porque é a segunda eleição que o PSDB vence em São Paulo e a segunda vez que o vencedor abre mão do cargo. O Serra venceu, saiu e deixou o Kassab com 1 ano e 3 meses. O Dória venceu, saiu e deixou o cargo com 1 ano e 3 meses. Além disso, o sucessor não ajudou.
O Bruno Covas, se tivesse entrado para fazer uma grande gestão, para deixar uma marca na cidade, não é o que a gente tem visto. O Márcio França, sinceramente, me parece ser recall da eleição do ano passado, ficou muito marcada, especialmente na capital, aquela campanha duríssima contra o Dória, no debate da Band, aqui virou um negócio absolutamente violento. É preciso ver que tipo de apoio ele terá. Quer ser candidato, não sei que tipo de apoio ele terá. Se vier com apoio do PT, talvez tenha alguma força, mas não sei se algo definitivo. Hoje, a candidata... O Celso Russomano deve acordar, ler essa pesquisa e falar assim... Lembra aquele personagem da escolinha do professor Raimundo? Que era o pai da Glória Pires, né? A atriz. Deixa eu aqui quietinho no meu cantinho, por favor, o Joselito Barbacena. Ele sempre dispara no começo. Porque ele aparece com 1 ano, ele dispara como vencedor Agora, no primeiro Rafael, turno. você falou do Haddad aí. Ó, o Lula disse, primeiro bom dia a todos, viu? Eu Bom dia a todos. aqui. Bom dia, Zaidan. O Haddad, o Lula disse que não queria de jeito nenhum e não quer. E se ele não quer, o PT não vai fazer. Colocar o Haddad como candidato a prefeito, né? Porque ele acha que hoje ele tem que disputar um cargo nacional e tal. Esse é um ponto. Segundo, ele também disse, o Lula, nessas muitas entrevistas, a maioria é jogo de vôlei, mas algumas são boas. Inclusive aquela da BBC foi muito boa porque teve, de fato, questionamento. Não foi jogo de vôlei, né? Levantar para o cara cortar. Mas aí ele disse o seguinte, que onde o PT enxerga um aliado com muito mais chance de ganhar, ele tem de apoiar, né? E pode ser o caso aí do Boulos, de quem, aliás, o Lula gosta, né? Porque, convenhamos, hoje, a pesquisa mostra isso, o Boulos tem mais viabilidade eleitoral que o Tato, né? Mas o Pedro falou há pouco, 75% estão dizendo, não sei, até porque tem muito tempo ainda, 1 ano e pouco e tal. Agora, o que vale, ontem o Cláudio falou sobre isso, no Bastidores, é a rejeição. Essa já é uma questão importante, já é um dado muito importante. E é isso que o Bruno Covas tem de enxergar. A mudança, e são coisas que o prefeito... Porque o prefeito o é o Bruno cotidiano. Covas e o Gilmar Tato são os mais rejeitados. Sim. Coincidentemente, o PT e o PSDB, que são os partidos que mais que disputaram a prefeitura nos últimos anos. E para além da questão partidária e o desgaste do poder, que sempre há, não é? Mas por outro lado o poder te dá projeção, né? Te dá caneta, etc. A mudança no SAMU. Não é? O cara tem de enxergar, falar, peraí, a mudança no serviço de ônibus, né? E mais, muitas vezes a população associa até o metrô ao prefeito. Até o metrô, porque o metrô todo dia dá um problema. É uma coisa impressionante, né? Hoje mesmo. Foi uma viagem assim que parecia que eu estava indo para a China. Não chegava, né? Por quê? E as pessoas muitas vezes não têm nada a ver com o prefeito, mas associam o prefeito, né? Associam tudo que acontece no cotidiano à administração do prefeito. A rejeição dele é escandalosamente alta, hein?